Eu tô aqui para te ajudar. Para te ajudar a construir calendários visuais para ajudar na inclusão das suas crianças com TEA. Você quer aprender sobre isso? Quais são os benefícios? Como é que a gente pode fazer isso aí em sala de aula? Eu sou a Mara Duarte da Costa, sua mentora aqui na Rema Neuroeducação. E eu quero mesmo trazer aqui de forma prática, junto com a professora Lucimara Castro, que é especialista na educação inclusiva, eu quero trazer para vocês aqui como é que vocês podem construir e utilizar calendários visuais para promover a inclusão das crianças com TEA. Você já fez aí? Então vem comigo, vem aprender a criar essas ferramentas que vai ajudar na organização, na rotina, na comunicação, vai facilitar a adaptação, vai facilitar o aprendizado dessas crianças. Só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se preparar. Pega caderno aí para você anotar tudo para ficar aí registrado na sua memória. Professora, pode começar. Se nós pensarmos no número de crianças que têm sido diagnosticadas hoje com transtorno do espectro autista, né? No Brasil, nós nos ancoramos sempre no Centro de Controle e de Prevenção, né, dos Estados Unidos, de doenças dos Estados Unidos, que é o CDC. Então, assim, esse instituto, esse centro, ele faz esse diagnóstico, né, esse mapeamento da quantidade de diagnósticos aí de crianças com até 8 anos, né, que estão sendo diagnosticadas com TEA, de 2 em 2 anos. Então, em 2021, nós tínhamos em cada 44 crianças de 8 anos, uma era diagnosticada com TEA. Hoje, em 2023, saiu agora, finalzinho do primeiro semestre, né, o segundo mapeamento, né, agora recente. Hoje, nós temos em cada 36 crianças, uma criança é diagnosticada com TEA. Muitas pessoas me perguntam, vou trazer esse contexto básico, rápido aqui, porque muitas pessoas me perguntam, professora, por que tem aumentado tanto? Então, nós temos aí 3 grandes componentes, três elementos, 3 causas. Primeiro, que hoje, graças a Deus, graças à tecnologia de informação, a sociedade tem mais acesso, né, às informações, mais esclarecimento, tem maior diagnóstico, menos estigma, maior acesso aos serviços de saúde também. Segundo fator, gente, é que o diagnóstico dos casos mais leves também tem acontecido, coisa que não acontecia antigamente. Como nós estamos no 5º manual de doenças, hoje a medicina avançando e as pesquisas também, as características, né, minuciosas para enquadrar, para diagnosticar nessa análise clínica, aumentaram demasiadamente. Então, isso faz com que pessoas que têm um grau leve tenham sido diagnosticadas, inclusive depois, agora na vida adulta. Terceiro, gente, grande ponto, é a questão das gestações terem sido cada vez mais tarde pelos pais e pelas mães. Então, a idade paterna e a idade materna está associada, e também o uso de alguns elementos durante a gravidez, como, por exemplo, o ácido valproico, né, também tem contribuído para isso, tá? Quis trazer aí uma contextualização breve, simples, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Professora, por que tem aumentado muito? Né? Então, estão aí os elementos. Gente, a educação é um direito de todos, E as crianças com TEA também têm esse direito de estar presentes e terem uma inclusão verdadeira em sala de aula, no ambiente escolar. Tudo começa, gente, na família e na escola. E a escola é a instituição social hoje que tem a maior ainda possibilidade de transformação de pessoas. Então, você, né, que é educador, que está na educação, sabe do que eu estou falando. E também sabe dos desafios que nós temos para promover uma inclusão verdadeira, uma inclusão efetiva, que não esteja só no papel. Porque muitas escolas, eu tenho passado, né, por várias turmas, inclusive aqui no Rema, conversado com vários alunos do EAPOC ao Chuí e até fora do país.
muitos alunos relatam que nas escolas que trabalham, que a inclusão, que o aluno está dentro da sala, mas que há uma grande dificuldade ainda para que esse aluno se desenvolva. Então, eu preciso entender primeiro que esse aluno é responsabilidade minha, né? A parte pedagógica, a parte de desenvolvimento pedagógico é de responsabilidade do professor, do profissional da educação. O profissional da saúde tem outras responsabilidades. Muitas coisas que me entristecem também, às vezes, é a escola esperando o laudo e usando o laudo como uma muleta, né? Como se o laudo fosse fazer um milagre no atendimento do aluno. E aí, o laudo chega e a escola faz o quê? O que a escola oferece diante daquelas características, né, que a criança foi diagnosticada? Então, nós não podemos cruzar os braços e responsabilizar apenas os profissionais de uma equipe multiprofissional, porque o trabalho pedagógico é responsabilidade nossa que estamos no chão da escola. Então, diante disso, quando a gente fala em TEA, né, e a gente pensa em TEA, e quando eu vou construir, né, calendários visuais, às vezes eu penso, professora, mas calendário visual tem a ver com calendário de dia, mês e ano? Quando a gente pensa em calendário, a gente pensa em dia, mês e ano, né? Não é só isso. Primeiro, por que eu uso um calendário? Ó, eu sou a mulher dos calendários, gente. Eu sou visual. Meu canal de captação predominante de aprendizagem é o visual. Então, eu tenho planner mensal, que eu anoto. Eu tenho planner semanal. Eu tenho um monte de agenda, um monte de caderno. Tenho calendário ainda, olha aqui, calendário em papel, né? Fala, nossa, professora, você usa calendário em papel? Uso. Grifo, adoro, sou a mulher dos post-its, ó. Eu adoro post-its, tá? Eu acho que facilita muito a minha vida. E eu sempre já tinha esse hábito de trazer esse visual para minha prática pedagógica. Depois que eu comecei a trabalhar com TEA, eu entendi muito mais. Porque assim, a criança TEA, ela tem uma dificuldade de sair da abstração para trazer isso para o contexto, para o dia a dia, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades, até porque a interpretação da abstração para o concreto é algo subjetivo. E o TEA, um dos grandes calcanhares de Aquiles de uma criança ou de um sujeito com TEA é a questão da linguagem e da interação. Por quê? Porque eles tendem a interpretar tudo ao pé da letra. Claro que há exceções, mas a grande maioria dos sujeitos, das crianças TEA, desde a educação infantil, eles têm dificuldade para entender metáforas, para compreender piadas, figuras de linguagem, tirinhas. Por quê? Porque eles interpretam tudo no sentido literal. Então, diante disso, nós precisamos nos ancorar em elementos visuais na nossa sala de aula. Professora, mas como fazer isso? Quando eu vou criar algum recurso, algum elemento visual para que essa criança entenda a sua rotina, para que ela crie um padrão de comportamento, porque se a criança TEA precisa do visual, do concreto ali, para que ela se sinta segura, para que faça sentido a ela, o calendário visual, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque o calendário visual, ele permite que a criança consiga se organizar, que ela se sinta segura. Muitas das nossas crianças com TEA, eu já passei por muitas situações assim, trabalhando na PAI, trabalhando, enfim, até nas salas de recurso mesmo, de crianças que se desregulavam ali, demoravam para se autorregular depois, e entravam em crises, porque essas crianças se sentiam inseguras, sabe? Às vezes, só o fato dela não saber qual tarefa viria logo depois, né? Às vezes eu estava trabalhando uma tarefa. Só o fato, eu já tive crianças que só o fato dela não saber o que ia acontecer depois que ela terminasse a tarefa, ela já ficava ansiosa, já começava a ter estereotipias e já entrava em crise. E aí, quando entra em crise, a gente sabe que é muito mais difícil a gente fazer o manejo. Por quê? Porque daí, para a criança se autorregular,
ir acalmando, né? Às vezes tem a criança que entra debaixo da carteira, tem crianças que começam a se machucar, que oferece risco para si, às vezes para os coleguinhas também. Então, é algo assim que nos angustia, né? Porque angustia a criança também. E tem muitos profissionais que às vezes não sabem disso, não tem essa visão, não tem noção do quanto, de como funciona o cérebro de uma criança TEA, né? O quanto que é mais acelerado o pensamento, enquanto nós estamos aqui, quanto que eles já estão mais acelerados, e o quanto que isso causa, né, angústias, desregulações e assim por diante. Então, tudo que nós pudermos fazer para que essa criança se sinta mais segura, né, que ela sinta que há um concreto ali, que ela saiba onde ela está pisando, vai contribuir para que ela consiga conhecer e controlar suas próprias emoções. Gente, primeira coisa, construir vínculo afetivo. Se você não construir vínculo afetivo com o seu aluno TEA, enquanto você não conquistar o seu aluno, você não vai conseguir nenhum resultado acadêmico, tá? Eu já tive crianças que eu atendi durante um ano, que era setembro e eu não tinha conseguido estabelecer vínculo afetivo ainda, sabe? Então, é um processo longo, é um processo que precisa de muita parceria da família, principalmente nessa questão dos calendários visuais. Por quê? Porque de nada adianta você criar uma rotina, criar uma organização, um começo, meio e fim, uma sequência lógica de atividades, de ideias, para tornar essa criança mais independente na escola, se na família, né, a família não reforça e também não trabalha em parceria com você. Se a família não estiver junto, trabalhando concatenado com você, professor, com você, psicopedagogo, né, com você que atende na clínica, gente, muito mais difícil serão para os resultados serem atingidos, tá bem? Então, professor, o que eu preciso fazer? Tá, mas para eu criar um calendário visual, para eu entender, o que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, preciso escutar os desejos da criança. Veja bem, e às vezes, professora, mas ele ainda não fala, ele não é verbal. Mas esse escutar não é escutar com os ouvidos apenas. Esse escutar é escutar de uma posição de observação. O professor que tem uma criança atípica, ele tem que ter um feeling. O radar tem que estar ligado 24 horas ali junto com o aluno. O tempo que ele estiver com o aluno, o radar dele tem que estar ligado. Ele precisa estar atento ali, né? Por quê? Porque a criança vai pedir o que ela precisa. E aí, junto com a família, né, nessa anamnese, nesse acompanhamento diário, semanal, eu não sei qual é o contato que você tem com a família deste aluno que você atende, você precisa ir levantando quais são as necessidades. Quando eu digo desejos aqui, são as necessidades, quais anseios para que essa criança consiga ser independente, que essa criança consiga se desenvolver. Não adianta, gente, eu estar lá querendo trabalhar o alfabeto, eu vejo, né? Eu sei que nós somos conteudistas e eu sei que a adaptação curricular parte do currículo comum, mas eu vejo também muitos profissionais que já estão lá querendo trabalhar conteúdos de história, de geografia, e a criança ainda não aprendeu a escovar os dentes sozinha. Ela ainda não tem independência, ela ainda não conquistou a independência nas atividades da vida diária, das atividades da vida prática. Você já conviveu com algum tipo de situação assim? Já passou por algum lugar? Você já trabalhou em alguma escola? Teve algum caso? Ou conhece alguém que passou por uma situação assim? Que o sistema queria que evoluísse na questão acadêmica, mas a criança ainda não estava preparada, porque ela ainda estava em desenvolvimento, no controle dos esfíncteres, na própria alimentação, na linguagem, enfim. Gente, eu sei como é que é, porque eu estou no chão da escola, eu vim do chão da escola, tenho 20 anos de escola, passei por todos os níveis e modalidades da educação básica já. E estou há 9 anos no ensino superior. Então, gente, eu sei exatamente como as coisas têm acontecido e o quanto a inclusão ainda tem caminhado em passos lentos. Nós precisamos, primeiro, escutar os desejos da criança. E aí, depois que eu identifiquei a necessidade dessa criança, eu tenho que identificar
características físicas, psicomotoras, neuropsicomotoras, observar a dinâmica do estudante no ambiente escolar, como que ele se comporta. Essa criança, ela se sente segura? Ela já tem autonomia? Ela realiza as atividades sozinhas? Ela precisa de dicas, da aprendizagem de dicas, né? Que comece com dicas mais intrusivas, até que eu vá retirando essas dicas e ela consiga caminhar sozinha. Preciso reconhecer o contexto social, eu preciso entender de onde que ela veio, como que foi essa gestação, como que é a convivência dos pais, se tem irmão, se não tem, se ela tem coleguinha, se, enfim, como que é o contexto social dessa criança, tá? Depois disso, preciso gerar ideias, né? Conversar com usuários. Gente, essa criança, ela está incluída com um monte de outras crianças na escola, na sala. Então, eu vejo que muitas pessoas se preocupam na hora de criar calendários visuais, simplesmente focando no aluno, como se o aluno estivesse sozinho ali. Não basta eu focar só no aluno, eu preciso focar no aluno, mas nas necessidades que ele tem para conviver com os demais, para conviver com a família, para ter uma vida independente dentro da escola e fora dela. Outra coisa, buscar soluções existentes. Preciso buscar soluções, gente, para resolver a situação, né? Pesquisar materiais, pesquisar alternativas para a confecção dessas estratégias e desses calendários. Terceiro, escolher a alternativa viável. Gente, olha lá, o que é isso, professora? Ou seja, eu tenho que levantar quais são as necessidades a serem atingidas, né? Quais são as questões que são necessárias para o educador e para o aluno. Considerar a disponibilidade de recursos materiais para a construção da estratégia. Quarto, representar a ideia. Primeiro estava tudo aqui, ó, na cabecinha. E agora? Preciso colocar essa ideia em prática? Preciso colocar esse calendário visual em prática. Então, como? Não sei se é por meio de desenho, por ilustrações, modelos. Preciso levantar os materiais, definir as dimensões da estratégia, né? Formas, medidas, peso, textura, cor, tudo que pode vir a contribuir para o desenvolvimento. E aí vem o quê? Construir o objeto para experimentação. Como? A partir de uma situação real de uso. Eu só vou saber se o meu calendário está tendo efeito se de fato eu testar no uso com a criança, né? E ir acompanhando esse uso. Olha o 7. Verificar se as condições do aluno mudam com o passar do tempo e se há necessidade de fazer alguma adaptação na estratégia que você está utilizando. E aí, agora, vamos pensar um pouquinho nessas atividades, nesses calendários visuais que ampliam a inclusão e o desenvolvimento do aluno TEA em sala de aula. Vem comigo. Primeira coisa, vamos lá. Como organizar atividades de vida diária? Professor, o que é atividade de vida diária? Meu Deus do céu. Olha ali, as próprias imagens já estão ali. Ó, levantar, vestir a sua roupa, escovar o dente, alimentar-se sozinho, vestir-se, despir-se, tomar banho, preparar o próprio leite. Como fazer isso, né? Então, olha que legal. Gente, rotina semanal. Ai, mas isso aí eu posso fazer só na escola? Não, criatura! Você pode fazer na sua própria casa. Você que é mãe de TEA, faça isso. Olha que bacana. Construa nas caixinhas, ou pode ser no próprio quarto da criança, uma rotina semanal de atividades. O legal é você começar familiarizando, né? Quando a criança ainda não tem a noção do eu, não tem a noção da família, dos amigos, é muito legal você começar contextualizando com as pessoas com que ela convive. Então, coloque fotos, imagens das pessoas que estão ao redor junto com essa criança. Né? Por exemplo, tal dia, brincar com o Pedrinho. Né? O Pedrinho é o primo. Tira uma foto do Pedrinho e coloca lá no velcro. Então, eu gosto muito do velcro. Né? Ele tem um animal de estimação? Coloca o animalzinho de estimação lá. Professora, mas eu preciso escrever? Você não precisa escrever. No início, você não precisa utilizar da linguagem verbal. Você pode usar apenas a linguagem não verbal e fazer a interação com a criança. O que é importante entender? Que
para estabelecer um calendário, né? Calendário visual com a criança, eu preciso associar com a prática. Não adianta eu ter o calendário, colocar com a criança os papéis ali, as plaquetas ou a estratégia que você utilize e não realizar na prática para que ela associe a abstração ao concreto, para que ela saia da abstração para o concreto, tá? Então é extremamente importante, né? Então você pode criar rotinas práticas, rotinas no quarto. Estou falando em casa, né, gente? Rotinas no quarto. Eu gosto bastante, eu sempre gosto de instruir as mães para colocar foto, por exemplo, gaveta de meia. Aí coloca a foto das meias lá e cola na gaveta de meia, escreva meia. Gaveta de camiseta. Então, coloque lá a gaveta de camiseta. E aí eu gosto de construir um bonequinho, né? Quando é menino ou menina. E aí de EVA ao lado, para a criança entenda. Ó, vamos colocar, então, vestir o menininho, ó, precisa de um shorts. Então, vamos colar aqui. Colo ali na parede, né? A criança com, né, o bonequinho, colo os shortinhos com velcro, né? Os shorts. Então, vamos pegar uns shorts ali e colocar no menininho? A criança abre a gaveta, você leva ela a escolher os shorts, visto, né? E ela vivenciou aquela experiência prática. Ela associou o menininho a ela, tá? Então, isso ajuda, gente, é extremamente importante, inclusive, para a construção do eu, né? Para que ela se reconheça enquanto sujeito, que ela entenda, né, o que está frio, o que está calor, né? Então, é interessante a gente trabalhando esses elementos e sempre associado à prática. Gente, olha que chuchuzinho isso aqui. Sabe textinhos instrucionais? É um ótimo exemplo de calendário visual. Olha aqui. Pegar o leite na geladeira. Ai, professora, mas meu filho não lê ainda, o meu aluno não lê ainda. Não tem problema. Você coloca o desenho, mostra e faz com ele. Segundo, pegar o achocolatado. Então, tá ali a imagem do achocolatado. Terceiro, colocar o leite no copo. Colocar 2 colheradas do achocolatado no copo. Misturar com cuidado, tá? Então, aqui, ó, tudo bem que aquele misturar aí tá mais parecendo uma salada, né? Esse misturar com cuidado não tá nem parecendo um leite, tá parecendo uma salada. Mas, enfim, né? Aqui tá um exemplo, eu não aguento, gente. Eu mesmo dou risada. É um exemplo bacana. Outra coisa, gente, olha aqui que legal. Ó, se a criança, para escovar os dentes, ó. Então, joinha se ela escovou. Branquinho ali, bolinha branquinha, ó. Não escovou o dente, né? Então, você tem o joinha que ele conseguiu cumprir e, ó, aí você vai avaliando junto com a criança, etapa por etapa. Gente, sabe uma coisa muito importante? Pera lá. Daí você pode dizer assim, ai, professora, mas tudo isso eu já faço na minha sala de aula. A minha sala é toda colorida, o meu alfabeto, ele tem 4 tipos de letras, aí ele tem o sinal da letra em libras, ele tem em braille, ele tem, por exemplo, hipopótamo, daí é o H, tem escrito hipopótamo, tem desenho de hipopótamo. A minha sala é super inclusiva, ela tem tudo quanto é coisa que você imaginar. Ai, Senhor Jesus. Gente, para criança Teia, presta atenção aqui em mim. Atenção. Presta atenção, criaturas. Plim! Ó, acendendo a luz da atenção aí, hein? Você que é dessa que gosta de enfeitar até o teto da sala de aula, com coisa colorida, porque, gente, a gente é um tormento, né? A gente ama um EVA, a gente ama uma cola colorida, EVA de brilho, EVA felpudo, né? Caneta permanente, a gente ama, não é? Eu sei como é que é, sei bem. Para criança Teia, isso não é o adequado. Esses dias eu entrei numa sala de aula que tinha isso. Tava lá o alfabeto, os 4 tipos, por exemplo, o H. Tinha os 4 tipos de letra, tá? Aí tinha o desenho do hipopótamo, tava escrito hipopótamo embaixo. Ainda tinha o sinal do H em libras e mais em braille, a celinha lá, em braille.
Gente, eu não sabia para onde eu olhava no alfabeto. Eu que sou típica. Não sabia para onde eu olhava. Eu não sabia se eu olhava para a letra, se eu olhava para o braille, se eu olhava para o hipopótamo, se eu olhava para a escrita. Imagine uma criança teia que costuma se apegar em detalhes. A criança teia, gente, ó, às vezes você dá um carrinho para um menininho que é teia, ele fica o tempo inteiro brincando só com aquela rodinha, não fica? Girando, girando, girando aquela rodinha. Gente, imagine só num alfabeto daquele. Você acha que a criança vai prestar atenção? Então, pro TEA, menos é mais. Eu preciso enxugar as informações para que a criança consiga focar no objetivo que eu estou trazendo, tá? Por isso que para criança TEA não se recomenda, por exemplo, letras pontilhadas. Por quê, professor? Ah, eu quero que ele cubra o pontilhado. Não, ele até pode cobrir a letra, mas que seja a letra cheia, bastão, com tinta, por exemplo. Por quê? Porque corre o risco dela se apegar apenas numa partezinha do pontilhado, ao invés de olhar a letra completa, ok? Vamos lá para mais. Gente, é muito legal que a gente adapte os livros didáticos e também os livros paradidáticos. Gente, vocês sabem a diferença de livro didático e livro paradidático? O livro didático é o livro que trata, no geral, dos assuntos que estão elencados na BNCC, que estão no currículo. Os livros paradidáticos são livros que se aprofundam em determinado assunto, que eles explicam minuciosamente determinado assunto e também geralmente trazem apoio na resolução das atividades, tá? Então, o livro paradidático, ele tem essa função. Muitos dos livros paradidáticos são em narrativa. Às vezes tem livro paradidático que pega um conteúdo lá de história e transforma a história em quadrinho. Por quê? Porque ele tem por objetivo explicar o conteúdo do livro didático de uma outra maneira que leve as crianças a entenderem, a aprender. Então, é muito legal adaptar os livros, né, sejam eles didáticos, e os livros paradidáticos, infelizmente, não são tão comuns, né, nas escolas, geralmente não vem uma quantidade exorbitante de livros paradidáticos, pode ser que na sua escola não tenha nenhum, por exemplo. Então, quando não há esses livros paradidáticos, o que nós precisamos fazer? Adaptá-los. Então, para a criança TEA, é muito legal eu pegar o livro, né, vou trabalhar um livro de historinha, e aí eu construo uma sequência paradidática, aprofundando os pontos principais, trazendo o centro, o cerne da história, da narrativa, enfim. Então, não adianta a gente ficar só esperando, né, para comprar, enfim. Então, é muito interessante isso. Usei muito no ensino médio, a Vanessa falou. Então, é assim, no ensino médio, às vezes tem obras de Machado de Assis, entendeu? Que aí tem lá tudo em história em quadrinho e tal. Mas, para as crianças TEA, nós precisamos adaptar, transformar os nossos livros, até os livros de literatura infantil, também em materiais paradidáticos, trazendo aí uma sequência lógica. Isso também é calendário, gente, tá? Entenderam como calendário não é só calendário de número? Olha, outra coisa muito legal. A gente sabe também que as crianças TEA, gente linda do meu core, muitas delas têm dificuldade para autorregulação, para controlar o seu comportamento. Muitas delas, quando se sentem inseguras, entram em crise, fazem birras, se tornam agressivas, e aí a gente não sabe o que faz. Quando a gente está numa sala com 30, 35 alunos e mais um aluno que entra em crises constantes, isso é muito desafiante para o professor. Eu já tive situações assim, de crianças, de jovens que entravam em crise, e aí eu me via naquela situação, tá? Né? Os outros alunos, às vezes, no início ficavam um pouco assustados, eu precisava fazer a intervenção junto com a criança, o manejo, muitas vezes tirá-la da sala, e aí tinha tantos outros que ficavam na sala. Então, era sempre... Por isso, a importância de uma equipe fortalecida. Uma equipe pedagógica extremamente unida e fortalecida. Por quê? Porque se você tem que sair para fazer o manejo do aluno, levar ele para um ambiente mais calmo, e esse ambiente não é o ambiente da sala de aula,
o seu pedagogo, o seu coordenador, alguém da biblioteca vai ter que estar com a sua turma por um instante, ou cuidando, ou desenvolvendo alguma atividade, né? Por isso, gente, é importante estar muito integrado, sabe? A equipe pedagógica, né? O professor da educação especial, né? Do AEE. Para quê? Para que haja essa rede de fortalecimento, né? E a gente consiga juntos construir isso, né? Mas o que acontece muitas vezes é que a maioria dos profissionais não sabem fazer o manejo. Quando a criança entra em crise, se desespera mais do que a criança. E por que isso acontece? Porque não estuda. Porque muitas vezes o profissional da educação não quer correr atrás para aprender. Olha que graça, então, falando em comportamento, olha que gracinha o semáforo do comportamento ou o termômetro do comportamento. Então, a criança está ali conseguindo se autorregular, tá? Gente, mas não é só criar o semáforo do comportamento ou o termômetro do comportamento e achar que a criança vai se autorregular por conta. Você precisa fazer o manejo, você precisa fazer a mediação do comportamento, você precisa contribuir, desenvolver estratégias para que essa criança se sinta segura. Se ela não se sentir segura, ela nunca vai estar ali no parabéns, no verdinho, né? Ela vai estar sempre ali no triste, na carinha triste, né? Ou na desanimada. Então, é importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente acha que a criança ela é birrenta. Ai, que ela é birrenta, ela entra em crise porque quer. Não, gente, ela não entra em crise porque quer. Tá? Por detrás de um comportamento existe um porquê. Gente, outras coisas extremamente importantes. Adaptar jogos, trazer sempre o visual, trazer jogos matemáticos, desafios matemáticos, jogos de leitura, jogos de escrita para essas crianças. E aí, olha lá. Eu gosto muito do PEX, tá? Eu gosto muito de utilizar a comunicação aumentativa alternativa para as crianças TEA, em especial o PEX, tá? Que é esse trabalho com as figuras, com as imagens, tá? Então, gente, há um mito de que o uso da comunicação aumentativa, que ela atrasa o desenvolvimento da oralidade. Gente, isso é mentira, tá? Isso é mito. O uso de comunicação aumentativa alternativa não atrasa o desenvolvimento da linguagem, não atrasa a fala da criança. Gente, é fato que 25% do número de pessoas diagnosticadas com TEA não vão desenvolver a linguagem verbal. Diante disso, nós precisamos utilizar outras estratégias para dar vez e voz para essas crianças, para essas pessoas. E as pranchas de comunicação, o PECs, né? A possibilidade da comunicação aumentativa alternativa, ela oferece oportunidade dessa criança se comunicar, seja verbal ou não verbal, tá bem? Olha que bacana esse colete de comunicação. É muito legal. Você pode fazer o colete tanto para colar na criança, né? E aí dentro do colete tem um bolsinho ali que pode colocar as figurinhas dentro e vai montando a sequência. Veja que todo o coletinho ele tem feltro. Então o velcro atrás e aí é colado, ó. Eu, bebê, mão, perna, boca, cabelo, né? Então está vendo aqui que está sendo trabalhado as partes do corpo. Olha que bacana, agenda de comunicação. Então, essa agenda, ó, veja que é uma agenda de casa. Olha que legal essa agenda de comunicação para você fazer para comunicar entre a família, a criança e a escola, tá? Sabe por quê? Porque muitas vezes crianças, e isso não é só com crianças TEA, não. Eu vejo também com crianças que são típicas. Às vezes a criança ainda não é alfabetizada e a escola manda as agendas escritas para as coisas para os pais e não envolvem a criança. Gente, isso é um grande erro. A criança é o agente principal no processo de alfabetização. Ele é o centro, ele é o cerne. Então, eu preciso sentar ali e montar com ela na agenda, ó, mostrar, por exemplo, hoje ela mordeu o colega. Então, você vai colocar ali, ó, mordeu, tá vendo? Ó, tô mandando pro papai e pra mamãe que hoje você mordeu o coleguinha.
Ou então, tô contando pro papai e pra mamãe que hoje a gente foi no parquinho, ó. Hoje, parquinho, ó. Hoje, ó, a criança, hoje, Pedro, parquinho. Estão vendo? E aí cola e manda para casa. E a mãe também vai fazendo, a mãe, o pai ou o responsável também vai fazendo essa ponte. Constrói em casa a agenda de comunicação, manda junto com a criança, e a criança traz a agenda. A criança leva a agenda para o professor e mostra que tem recadinho ali. Gente, super legal, não é? Aí você coloca as fichinhas ali, ó, dentro de um plastiquinho para ir junto à agenda de comunicação. Olha ali. Calendários e quadros de atividades. Olha que bacana. Esse aqui do ladinho, ó, 7 de novembro, né? Terça-feira, no dia da semana. E o que vai acontecer na escola na terça-feira? Olha lá. Rodinha, lanche, hora do conto, higiene, brincar, pintar, cantar, biblioteca. Gente, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto, sempre gostei, independente se é educação infantil, se é aluno maior, eu sempre gostei de ter um relógio de ponteiro, relógio de verdade, de ponteiro na minha sala de aula. Por quê? Porque a criança, ela pode não saber ainda que cada ponteiro representa uma hora, mas você pode ir trabalhando os desenhos e mostrando, ó, tá vendo? Ó, a hora da higiene vai ser a hora que o nosso relógio tiver igualzinho a imagem aqui. Aí o que a criança faz? A criança vai olhar no relógio, ela olha lá como que tá rodando e ela tá olhando a imagem. E ela vê que quando chegar igualzinho tá a imagem, que vai ser a hora da higiene, ou a hora de brincar, ou a hora de pintar. É muito legal. Eu sempre gostei, e eu acho muito rico, sabe? Depois, na hora que as crianças entram lá na alfabetização, elas deslancham para aprender horas tranquilamente. Vocalizadores, tá? Vocalizadores. Às vezes, você, né, fala, professor, o vocalizador em si é muito caro. Tem softwares que você compra, instala no seu note ou no tablet, onde quer que seja, e que também traz aí a voz, né, associada à figura. Ó, vocalizadores de sim ou de não, para crianças que estão em início aí de desenvolvimento. E aí, vou trazer, eu sou a mulher da tecnologia, né? Eu adoro aplicativo, eu adoro, gente. Eu gosto dessas coisas. Vou trazer para vocês agora, então, alguns aplicativos para você trabalhar comunicação aumentativa alternativa, para você trazer aí a possibilidade, né, da criança sair da abstração e vir para o concreto, para a criança conseguir estabelecer uma rotina lógica no seu dia a dia, tá bem? Expressia é um aplicativo de pranchas de comunicação digital com diversas opções de pranchas já ali, ó, para uso. Então, é possível relacionar imagens, sons, figuras, letras do alfabeto, é possível gravar a voz, sabe? E até mesmo vocalizar frases construídas. Ó, Telepathics. Alguns desses aplicativos são pagos, outros não. Tem alguns que a primeira versão é gratuita e depois é pago, tá? Ó, esse aplicativo aqui, ele auxilia também na fala, tá? E ele, né, ele pode ser usado tanto no celular, quanto no computador, quanto no tablet também. Veja que você pode tanto utilizar a escrita ali, o alfabeto, já para aqueles que estão mais avançadinhos, como também você pode utilizar a questão das imagens. Esse outro aplicativo é muito chuchuzinho. Matraquinha, o nome, tá? O Matraquinha, gente, ele é muito legal para interação e ele ajuda, né, na transmissão de emoções e compreensão de emoções, de sentimentos, de desejos, tá? Outro aplicativo muito legal, Livox, tá? O Livox, gente, ele também trabalha com pranchas de comunicação, tá? Então, são pranchas um pouco maiores, figuras mais simples, depende, tem alguns que têm figuras mais difíceis, outros não.
Falando Fotos, outro aplicativo sensacional. Ah lá, tô vendo você falando que fofinho esse matraquinha. Ele é mesmo, gente, é maravilhoso. Ó, Falando Fotos, o nome já diz, né? Então, ó, o Falando Fotos, quando você clica, ele fala, né? Ele reproduz as falas quando a gente clica na imagem, tá? E ajuda muito também, gente, PCs, né? Crianças com paralisia cerebral, crianças que tiveram algum tipo de afasia também, às vezes passaram por algum tipo de acidente, né? E tiveram uma perda aí na linguagem, na fala, ajuda bastante, tá? Pictoteia, olha lá outra, Pictoteia, olha lá, são pictogramas, ou seja, são símbolos que representam várias ideias, né? Então, ó, o beber, né? O andar, comer, play ali, né? O jogar, enfim. E aí ele atende pessoas. O legal do Pictoteia é que ele varia com pessoas que têm diferentes níveis de comprometimento, entenderam? Nessa habilidade de comunicação. Let Me Talk também é outro aplicativo que tem mais de 9.000 imagens. Vocês têm noção? Mais de 9.000 imagens prontas para serem utilizadas, gente, é muito legal. Agora, vou dizer para vocês. Vocês estão vendo essa tela? Vocês vão digitar lá no computador de vocês ou no celular, ó, Portal de Tecnologia Assistiva, curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente, vocês não vão acreditar. Tem ali, só aqui, tem um monte. Quando você clica em recursos distribuídos, gente, tem uma infinidade de jogos, pranchas de comunicação, atividades pedagógicas de lazer, tudo gratuito e adaptado. Olha aqui, só histórias adaptadas tem 390. Só jogos tem 614 jogos, tá? Eu coloquei o link aqui embaixo. Vocês vão amar, gente, ó, vou trazer, aí, ó, cliquei aqui para vocês olharem. Olha como que funciona. Gente, é só baixar, tá tudo em PDF, tem tudo ali adaptado, você baixa, imprime, emplastifica e joga. Ó, aqui tem um dos jogos, eu trouxe para vocês, né, darem uma olhadinha, e é sensacional. Termino com essa dica aí para vocês. Se você não conhece esse site, ele é maravilhoso, eu uso muito. Para fechar esse momento, olha lá, a criança com TEA é totalmente passível ao aprendizado, desde que seja mediada de maneira adequada, com todos os acompanhamentos especializados e com a utilização de todos os recursos que forem necessários para melhor aprimorar o desenvolvimento do educando. Nascemos incríveis! Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!